Então, pessoal, como eu prometi, né? Eu quero compartilhar um pouquinho aí com vocês sobre os estudos aí dos sabotadores do emagrecimento. E com isso, né, eu quero fazer uma série, né, falando aí. Vai dar em torno de umas 7, 8 aulas, basicamente, falando aí sobre os sabotadores do emagrecimento. Para começar falando sobre eles, nós vamos hoje, né, eu vou compartilhar um pouco com vocês dos estudos aí dos mistérios da mente humana. Vou explicar como a nossa mente humana funciona, isso aí, né? As funções mentais, tá? Para que a gente consiga entender um pouquinho aí sobre os sabotadores do emagrecimento e compartilhar, né? Ajudar aí a minha contribuição social, ajudar mais e mais pessoas a se conscientizarem e ajudar aí a apoiar na sua jornada de emagrecimento, tá? Eu sou Roberta Casais, eu sou nutricionista e também atuo na docência do curso de nutrição. Então, vamos falar um pouquinho aqui, né? Dos mistérios da mente humana. Só para a gente entender um pouquinho, vou compartilhar aqui alguns slides com vocês, tá? É uma aula, né? Uma mini aula para vocês entenderem um pouquinho aí como funciona de forma bem didática a mente humana, tá? Quais são as funções mentais que nós temos, ok? Isso aqui é baseado nos estudos aí, tá? Tá dando para vocês verem? Estou compartilhando aqui a minha tela, tá? As funções mentais, né? A gente tem que entender que a nossa mente humana, ela tem duas funções mentais. O consciente, que é o nosso eu racional. É pelo consciente que nós vamos ver que a gente pensa, que a gente analisa, que a gente consegue julgar, decidir, né? Consegue ler, né? E isso faz, né? Isso que difere o ser humano dos demais animais. Por quê? O ser humano, ele tem essa função consciente, né? O eu racional, tá? Ele é próprio dos seres humanos, tá? E temos também o subconsciente. Quem é o subconsciente, né? É como se fosse o nosso terreno, a nossa máquina, o robozinho, né? A gente costuma dizer, né, segundo os estudos da parapsicologia do sistema Grisa, que ele é o nosso servo-mecanismo, tá? Ele é o agente executor da nossa vida, como a gente vai conseguir ver, né, ao longo da mini aula, ok? Então, é o nosso mundo mecânico e irracional, né? Então, nós temos a dualidade. Então, a gente já viu, né, tempos remotos falando, né, separando, né, corpo e mente, né, alma, né, como se existisse duas funções mentais. E realmente, estão com a razão, existem duas funções mentais. É essa dualidade, né? Tem até o ditado, a carne é fraca, certo? Como a carne fosse aí, né, o corpo, aliás, fosse não, é o corpo, né, para dizendo isso, porque mostra a dualidade, as duas funções mentais que nós temos, tá? Eu não vou explicar aqui o que é mente humana, tá? Até porque nós não temos uma definição clara para isso. Eu vou falar basicamente das funções mentais, para a gente compreender aí como as emoções, né, o que as programações, né, familiares, as programações do subconsciente, as programações do inconsciente coletivo, elas ficam impregnadas no nosso subconsciente, tá bom? Para que a gente consiga entender o passo a passo, tá? Então, já vou falar que parece que você não é você, que você age, né? Faz sem querer algo. Ai, desculpa, eu fiz sem querer, não era eu, não sei quem era, né? Parece que existe uma força estranha que conduz a gente a fazer o que a gente não gostaria, impede de fazer o que a gente quer. Muitas vezes, não, eu não queria que fosse dessa forma, mas não sei o que aconteceu, né? É como aprender a dirigir. Depois que a gente aprende a dirigir, a gente não fica pensando quais são, né, as ações que nós vamos tomar, o passo a passo. Depois que entra de forma automática, de tanta gente repetir, de tanta gente praticar, fica de forma automática, certo? Então, nós precisamos, merecemos entender essa dualidade, as funções mentais, como funciona a nossa mente humana, tá? Aqui tem uma figura, né, que eu até quero exemplificar aqui para vocês, como mostra um pouquinho aqui, olha. Vamos lá, né? Aqui é um iceberg, né? Então, tá dividindo, olha, uma parte 15% que diz respeito ao nosso comportamento, às nossas ações, e 85%, olha, né, que tá abaixo aí da zona da água, que mostra os motivos, né, as causas que faz você ter aquele comportamento, que faz você agir daquela forma, né? Então, 15% que vai determinar o nosso comportamento, a ação, né? Elas são escolhas racionais. Nós fazemos de forma o quê? Consciente.
né? Eu penso, eu analiso, eu julgo e consigo agir dessa forma. Isso vai determinar 15%, ok? 85%, né, da forma como a gente age, né, os motivos, as causas, vem do nosso subconsciente. Isso aí, né? Diversas influências que são exercidas sobre a decisão, o poder de compra. Muitas vezes, eu não. Você sai com aquela intenção, não vou comprar nada hoje. Só que você acaba não vendo uma promoção, é mais forte do que você, né? Ainda mais que as pessoas que são compulsivas. Realmente, elas agiram de forma o quê? Subconsciente. Porque, olha, 85% ali, né, da mente humana dela, o motivo, a causa que vai fazê-la agir dessa forma. É muito interessante a gente estudar, conseguir compreender como funciona a nossa mente humana. Não estou justificando todos os nossos atos, não, mas vai ajudar a gente querer trabalhar para que a gente consiga o quê? Mudar as formas, né, as reações que nós temos, tá? No nosso dia a dia, na nossa vida. Ok? Então, vamos para o próximo. Então, né, as funções mentais. Nós temos o consciente, como eu falei para vocês, ele está relacionado com o quê? Com a atenção. De forma consciente, eu consigo pensar, analisar, comparar, né, raciocinar, julgar, decidir, compreender, orientar, né? O ser humano, ele consegue se desenvolver, né, sua atividade racional. E isso que vai fazer separar, né, diferenciar ele dos outros animais, tá? E, né, junto a isso, né, a gente consegue ver que o ser humano, ele age de forma consciente quando ele sabe o que ele está fazendo, ele percebe, ele tem consciência do que ele está fazendo. Querer fazer, ele faz uso da vontade, eu quero fazer isso. E pode, né, ele escolhe e faz livremente, ou seja, ele faz uso da vontade livre, né, do livre-arbítrio que a gente chama. Só que apenas quando ele age realmente de vontade livre, porque ele quer, né, ele pode ser considerado responsável pelo que ele faz, ter autorresponsabilidade, né? Só que a gente escuta muito essa frase, né? Que é um ditado popular. Desculpa, fiz sem querer. E realmente é uma frase bem sincera, expressa a verdade. Muitas das vezes, né, nós agimos de forma inconsciente, né? Nós somos governados, né, por uma força estranha, um impulso maior. Desculpa, eu não queria fazer assim. A resposta, algumas atitudes, a gente acaba não pensando. Já está tão enraizado lá no nosso subconsciente, né, que a gente age de forma automática, sem querer fazer, sem pensar. Realmente, faz a gente agir sem querer, sem liberdade de expressão, tá? Quem faz isso? Quem é essa força estranha, né? Que a gente chama do nosso subconsciente. Quem é o nosso subconsciente? É uma segunda função mental que a gente tem, né? Consciente e subconsciente. Ele que vai executar tudo o que acontece conosco, gente. Ele é uma máquina, um robô, um computador, né? E depois de programado, o que acontece com o nosso subconsciente? Ele vai agir de forma mecânica. Mecânica, isso mesmo, automática, de forma autônoma. Ele não pergunta, né? Ele não pergunta se está certo, se é errado, se aquilo vai ser bom ou ruim para você, se vai te ajudar ou prejudicar, se é uma atitude construtora ou algo que vai te destruir. Ele não vai perguntar, ele vai agir depois de programado como uma máquina, um robô, de forma automática, mecânica, tá? Ele age cegamente, né? Até a gente gosta de usar, né? A parapsicologia usa muito esse termo, os estudos parapsicológicos, do servomecanismo, né? Ele é um servomecanismo. Ao invés de ele utilizar o consciente para fazer, né, acontecer o que a gente quer, o que a gente deseja, não. Ele atua de forma automática, sem perguntar. Por isso, né, muitas vezes vai ser quando a gente fala assim, mas como eu vou conseguir isso? Por isso que a gente fala, a gente vai ver na próxima aula os tipos de forma que a gente consegue, né, programar e reprogramar o nosso subconsciente, tá bom? Mas é papo para outra aula. Vamos continuar aqui nas funções mentais, tá? Então, a gente já aprendeu que quando programado, ele vai agir de forma o quê? Autônoma e automática, mecânica. Ele não vai te perguntar se você quer ou não quer, tá lá embutido. Por isso que várias vezes, várias situações, cara, eu não queria que acontecesse isso, mas por que aconteceu? Porque vai ser de acordo com as programações com que você plantou, que é o nosso próximo assunto aqui. O que você anda plantando na sua vida? O seu terreno mental.
tá? Ele vai agir, depois de programado, sem respeitar alguma determinação. Ele não vai perguntar lá ao consciente se ele quer que isso aconteça. Não vai perguntar. Ele age de forma, olha, automática, independente. Ele não pergunta nada a ninguém. Por isso que a gente tem como programar e reprogramar nosso subconsciente, tá? E vale muito a pena. Então, a gente tem que aprender a programar, ok? O subconsciente, né, ele possui essa capacidade de agir de maneira mecânica e independente, que muitas vezes faz o ser humano perceber o quê? Agir sem querer. Não era eu, era outra pessoa, estava possuído, né? Usa até esses termos. Na verdade, realmente não era ele. São as programações que ele tem embutido ali no seu subconsciente que faz ele agir assim, né? Ele não foi treinado para agir da forma que ele quer. Ele merece aprender a ser treinado para agir da forma que ele quer, para atrair o que ele quer para a vida dele, tá? Ele precisa, merece ser programado para fazer o quê? O consciente atuar, né? E o subconsciente agir a favor, né, do consciente, do que ele realmente quer, ele deseja, né? Quando isso ocorre, né, quando a gente não tem a participação aí, olha, do consciente, o ser humano deixou de agir por livre e espontânea vontade. Ele agiu de forma automática, de segundo as programações que estavam embutidas ali no seu subconsciente. É muito interessante a gente aprender, tá? Como diz Francisco de Assis, né, o subconsciente, ele compara o subconsciente como burro, né? Os celtas, eles diziam um termo do corpo, da carne é fraca, né? Nossa, a carne é fraca, por isso que a gente cai em tentação. Mas, na verdade, é de acordo com as programações que você tem embutido ali no seu subconsciente, né? E Pascal, né, um filósofo francês, ele costuma comparar o subconsciente, costumava, né, comparar o subconsciente como o coração. Então, aquele ditado popular, aquela frase, o coração tem razões, motivos que a razão desconhece, né? Então, o coração aqui é o nosso subconsciente, que vai reagir, vai agir segundo o quê? Os impulsos que estão programados, que são fortes e independentes. Ele não consulta ninguém, ele vai agir depois de programado. Lembre-se, o nosso consciente age de forma automática, mecânica e livre, independente. E a razão aqui é o nosso consciente, é o eu racional, que pensa, né, julga, ele consegue analisar a situação. Qual é a decisão a tomar, né? Então, nesse momento aqui, quando o coração tem razões, motivos que a razão desconhece, o subconsciente, ele está comandando, ele não age a favor do consciente. Então, nós precisamos aprender a programar o subconsciente para ele agir a favor do consciente, tá? E como é que a gente faz? Como a gente consegue fazer isso, né? Conhecer as leis que regem os reais mecanismos do subconsciente é satisfatório e fazer com que a gente consiga usar o subconsciente a nosso serviço, a nosso favor e impedir que ele nos domine. A gente tem que ter o quê? Plena consciência, né? O que acontece muito na compulsão alimentar. Quando vê, já comeu ali mais do que devia, né? Já atacou a comida, porque está agindo de forma que subconsciente, inconsciente, ele não consegue dominar as suas emoções, tá? Por isso, né, a gente merece estudar e explicar as funções mentais para as pessoas conseguirem entender. Nossa, já tentei de tudo, eu não tenho força de vontade, eu não sei o que acontece comigo, eu sou problemática, eu sou isso, aquilo. Então, você precisa compreender como a sua mente funciona para conseguir dominar, né, e programar, né, o seu subconsciente a seu favor. É muito interessante, muito mesmo, né? Tem a parábola do joio e do trigo, né? A gente pode aqui utilizar para a gente essa parábola, né? Porque Jesus, ele explicava muito através de parábolas e fica mais fácil da gente entender, né? Segundo a parábola do joio e do trigo, né? O que acontece? Na verdade, né? Jesus de Nazaré, ele compara o subconsciente como o nosso terreno, campo ou terreno, né? E aí, né? Seria o nosso coração. O que acontece na parábola? O que se fala na parábola do semeador? Isso é bíblico, tá lá na Bíblia, né? A semente é como se fosse, na verdade, a semente é a palavra de Deus. E o coração do homem é o terreno, é o nosso terreno mental. E ali naquele terreno, dependendo da semente que eu coloco, eu vou colher os frutos, né? O tipo de terreno que se dá o quê? É o coração e a mentalidade das pessoas. Vai ser, dependendo do tipo de terreno que você tenha, vai ser mais fácil ou mais difícil crescer a semente.
e desenvolver, no caso, a planta, né? Que pode ser o joio ou o trigo, e dar frutos. Não adianta eu plantar banana querendo colher laranja. Eu vou colher o quê? O fruto que eu plantar. Se eu plantei laranja, eu vou colher o quê? Laranja. Se eu plantei banana, eu vou colher o quê? Banana, a mesma coisa. Se eu plantei o joio, o que eu vou colher? O joio. Se eu plantei o trigo, o que eu vou colher? O trigo. Então, é isso que a gente precisa compreender para ver o que a gente está atraindo para a nossa vida, tá? Então, na parábola do joio e do trigo, vai fazer germinar e crescer qualquer tipo de semente lançada, seja ela boa ou ruim. Se eu lanço semente boa, eu vou colher sementes boas. Se eu lanço semente ruim, eu vou colher semente ruim, né? E ela vai ser semeada pelo dono ou pelo inimigo, né? No caso aqui, o dono seria o consciente, né? É a vontade do indivíduo de plantar ali, certo? Ou então, pode ser por influências que vão lançar a semente, né? Aquela programação no seu subconsciente, no seu terreno, sem que o indivíduo nele perceba. Que aí seria, né, a atuação, vamos dizer assim, para a gente conseguir compreender do inimigo, né? Então, a gente precisa e merece compreender que o subconsciente, ele pode ser também o quê? Programado por influências externas, sem que a gente perceba, né? As programações que estão aí no inconsciente coletivo, que faz a gente, né, sem perceber. Por isso, né, que tem algumas correntes que falam para não assistir noticiário, que é só coisa ruim e aquilo ali fica impregnado. Entra de forma automática no nosso subconsciente, né? Realmente, uma vez, vou dar até um exemplo meu. Eu estava assistindo aquela novela Força do Querer, né? Achava muito legal, defendia, gostava. E teve uma cena de polícia, de guerra e tal, e eu fui dormir com aquilo, né, na mente. E eu sonhei que eu recebia lá um assaltante, né? Batia na minha porta, né? Até era um maracujá. E aí, no nome dele, maracujá, ele vinha para me assaltar. Por quê? Antes de dormir, a cena que eu vi na televisão foi essa, né? Da novela, de bandidagem, né? De tiroteio e tudo mais. E aquilo ali ficou impregnado na minha mente, né? Tanto que eu sonhei com aquilo, com aquele ato. Então, por isso, o que vai ser plantado? E foi uma influência externa, né, que acabou implantando ali na minha mente. Então, nós precisamos ver, ficar atentos, porque a gente está conseguindo, qual é o tipo de pensamento, que isso vai ser a semente que eu estou deixando entrar na minha mente, no meu subconsciente. As programações familiares, por isso que a gente fala muito, né, a gente aprende com os nossos pais, nosso pai, nossa mãe, são os nossos modelos de responsáveis, de autoridade. Então, dependendo da personalidade deles, vai ser a que eu vou atrair para a minha vida. Por isso que a gente merece trabalhar, né? É o autoconhecimento. O que a gente aprende na escola, né? Que a escola é formadora de opinião. Isso vai implantar a sementinha ali na minha mente, no meu subconsciente. E vai fazer, né, eu ter um tipo de crença, que pode ser o quê? A gente vai, também depois é um tema de um próximo assunto, os 3 tipos de crenças que a gente tem, né? As negativas, que são as nossas crenças limitantes, as positivas, que são as nossas crenças fortalecedoras, e as crenças neutras, né? Que não vão nem nos prejudicar, nem nos fortalecer, tá? Mas isso é um papo para outro assunto, ok? Então, o nosso subconsciente, ele vai atuar como um terreno obediente, né? Ele não vai te perguntar se você quer ou não quer. Depois de programado, ele vai agir de forma automática, mecânica. Por isso, nós merecemos estar conscientes de qual é a sementinha que eu estou lançando ali, que eu estou plantando a cada dia no meu terreno mental, ok? E aí eu lanço pergunta para vocês, né? Uma reflexão, né? Nós aprendemos já o conceito, agora para eu refletir, para eu aplicar na minha vida, né? Conhecimento sem prática não adianta nada. Qual tipo de semente você anda plantando em seu terreno mental? E aí nós podemos jogar, né, para a área do emagrecimento. O que você acredita? Você se olha no espelho, eu sou gorda, né? Você não se elogia. Isso interfere, isso vai atuar muito de forma negativamente na sua autoestima. Certo? Qual o tipo de semente que você anda plantando em seu terreno mental? Não só para a área do emagrecimento, da saúde, para todas as áreas da sua vida. Faz uma reflexão. Tira alguns minutinhos aí no seu dia para fazer essa reflexão. Qual é o tipo de semente que eu ando plantando em meu terreno mental? Hein? Vamos lá? E na nossa próxima aula eu vou falar dos tipos de reações automáticas do nosso subconsciente. Tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado, né? Dei o meu melhor, tá? É uma forma de eu contribuir aí, informando a sociedade aí
sobre a série Os Sabotadores do Emagrecimento. Então, daqui a 2 aulas, praticamente, a gente vai estar entrando nos sabotadores do emagrecimento. Hoje, os estudos mostram 23 sabotadores de emagrecimento. Eu vou estar falando, né, um pouquinho de cada um deles para poder estar conscientizando a população e a sociedade. Tá bom? Porque se fala tanto, né, cada vez mais está crescendo aí o número de pessoas com excesso de peso. Por quê, né? Se tem tantos estudos na área, nos alimentos, no mecanismo, o que está faltando, né? Será que a raiz do problema não está na mente humana? Vamos lá? Vamos estudar um pouquinho? Então, é a minha forma de contribuir aí com a sociedade. Meu muito obrigada, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida pode colocar aqui nos comentários, que eu vou ler, tá? E vou respondendo assim que eu tiver um tempinho livre, tá? O meu muito obrigada mesmo. Um grande beijo, tchau, tchau!